Olá pessoal, boa tarde. Todos sejam bem-vindos para mais uma live que nós iremos fazer aqui nessa tarde de sábado. E eu quero convidar todos vocês para participar, para estarem juntos aqui comigo, que nós vamos falar um tema muito importante. E eu tenho certeza que vai falar com todos vocês nessa tarde. Eu vou só fazer um anúncio aqui para algumas pessoas, alguns grupos nossos, né, participarem. E eu gostaria que vocês convidassem as pessoas do seu grupo ou das suas salas de vídeos para assistirem juntamente conosco. Porque eu vou falar um tema aqui bem importante para nós aqui nessa tarde. Um tema que eu acredito que vai ser enriquecedor para todos. E eu acredito também que trará para nós um pouco de conforto em mais um sábado, em mais uma tarde, em mais um dia de confinamento, né, ou quarentena, como dizemos aí. Então eu acredito que vai ser importante todos nós estarmos juntos aqui nesse tema que eu vou falar com vocês. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que fizeram parte aí das nossas outras lives, né, que nós anunciamos. Temos uma característica atípica, né, nossa. Nós sempre avisamos muito em cima da hora, mas nesse tempo de quarentena, praticamente toda hora, todos estão próximos do telefone, né, de casa, estão tendo mais tempo, então por isso nós não estamos avisando tão de perto, com tanta antecedência as nossas lives, mas nós estamos chamando. Então gostaria que você já marcasse aí no diálogozinho, onde tem, para você convidar seu amigo, seu irmão, seu parente para participar desses momentos que nós vamos ter aqui mais uma vez, neste sábado juntos, para falarmos acerca das coisas de Deus. Se estiver aparecendo o som aí e a imagem, se estiver tudo ok, me avise, por favor, alguém que já entrou, para nós darmos aqui início àquilo que nós iremos falar nesta tarde de sábado, hoje, dia 4 de abril de 2020, né? No momento em que nós continuamos, né, o Brasil e o mundo continua em quarentena, quer dizer, continua ainda nos isolamentos, diante dessa situação tão difícil que o mundo enfrenta, diante de uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando aí, que nós estamos mais uma vez, né, falando aqui no início das lives, que nós estamos sendo submetidos. Então eu gostaria que você ficasse, porque eu vou falar sobre pontos importantes que nós, os cristãos, precisamos entender, sobretudo você católico, evangélico. Tem coisas que nós precisamos entender, nós recebemos de Deus avisos sobre este momento, e por isso que eu gostaria que você participasse, estivesse sempre nos nossos links, nos nossos grupos de avisos, para que você participe. Não esqueça de colocar aí o coraçãozinho e dar aí o seu joia, porque quanto mais você fizer isso, mais nós podemos alcançar outras pessoas nesse momento para serem também ministrados por essa live. Lembrando que as nossas lives elas ficam gravadas e também logo depois você pode compartilhar ela com outras pessoas. E aí, fazendo uma introdução aqui, como nós sempre fizemos, onde nós, a cada vez que ligamos a televisão aí, temos números mais assustadores. Estamos todos já cansados, né, enfadados, fadigados já. Hoje eu acompanhei algumas lives de algumas pessoas conhecidas minhas ou pessoas conhecidas de todos vocês, para ver o que elas estão dizendo. E na grande maioria das lives, o que nós encontramos são pessoas tentando, né, esquecer, tentando passar esse momento difícil, né, um momento onde a humanidade está abalada por aquilo que vê, estão todos abalados por aquilo que a televisão mostra, ou não só a televisão, mas o próprio Zap, as próprias redes sociais, o Twitter, o Face,
o Zap e o Instagram notificam acerca das coisas. Percebemos que as pessoas nas suas lives elas estão procurando o que eu acho que é também importante, interessante, distrações, alguns falando com amigos, abrindo, né, as lives falando com amigos, procurando ali ter um entretenimento ou até mesmo ter uma aproximação neste momento tão difícil, né, e tão complicado que o mundo inteiro está enfrentando. Acredito que as pessoas, elas, infelizmente, as pessoas não têm muita resposta. Nós não temos muitas respostas para dar num momento como esse, se nós não começarmos a entrar, claro, como sempre, para o entendimento de Deus e para o entendimento bíblico. E aqui, há um tempo atrás, para quem já me conhece há algum tempo, eu escrevi este livro, né, Manual de Príncipe. É um livro que eu escrevi pela editora Reino. E esse livro ele está já esgotando, né? Tanto eu como o apóstolo iremos lançar segundas edições dos livros. Mas aqui tem um post que eu quero falar aqui, e ele é muito importante porque dentro desse capítulo desse livro eu falo algo relacionado com o que está acontecendo neste momento no nosso meio. E como eu estava revendo algumas profecias e algumas discussões, algumas coisas que Deus sempre falou no nosso meio, eu também fui averiguar algumas coisas importantes. E eu acho que são importantes porque, como eu sempre disse, nós temos que ter resposta num momento tão difícil desse que o Brasil enfrenta, e o mundo, né, enfrenta, onde nós precisamos nos adequar, interpretar de uma forma honrosa, né, ou pelo menos mais cristianizada, de forma que teremos um compromisso com Deus, de dar a Ele os atributos, as honras e o devido respeito num momento como esse. Ontem eu vi uma pessoa falando no Instagram, e ela dizendo uma coisa inesperada vindo dessa pessoa, que não é uma pessoa que aparentemente, por quase a maioria das pessoas, seria bem ouvida neste momento. E ela está no sítio, na casa dela, quer dizer, no sítio que ela tem, lá na região de São Paulo, né, no interior de São Paulo, e é uma artista, né, é uma apresentadora. E eu vendo a live dela, em determinado momento ela disse exatamente isso. Ela disse: pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós não temos muito o que fazer. E a única coisa que nós temos que fazer é aceitar o que Deus está fazendo. Então, quando ela falou isso, eu achei importante, porque vindo dela, uma pessoa que talvez ninguém poderia ter uma postura dessa num momento como esse, sendo uma celebridade, sendo um artista, uma pessoa que está lá no meio da famosidade, no meio de todas as questões do showbiz, né, da televisão, dos programas de televisão. E ela parou lá no sítio dela, toda sem maquiagem, do jeito que ela estava, com o semblante caído. Ela disse: eu orei tanto já hoje de manhã, mas sabe de uma coisa? Não precisamos ficar orando tanto, porque isso é uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo, e nós temos que deixar acontecer. Nós temos que esperar Deus cumprir esse desígnio, esse período. É um período que Deus trouxe para a humanidade, e nós precisamos aceitar de uma forma serena, tranquilos, obedientes, e entendendo que também isso é necessário. Então, isso é uma coisa que até eu falei muitas vezes aqui nas outras lives, que esse é um tempo, é um momento mesmo, realmente um momento que Deus tem para nós, que Ele reservou para nós, era inesperado para toda a humanidade, ninguém imaginava que poderia passar por um grande, digamos, um grande sofrimento como esse que a humanidade está passando. Eu até coloquei de fundo aqui o globo da Terra, né, no meio aí de uma luz vermelha, simbolizando que ela está passando por um fogo, por uma provação, e é epicentro de mais, e protagonista também de mais um fenômeno que não é daqui, quer dizer, que não está no nosso controle, e não veio pelo nosso descontrole, e é algo que nós não podemos lidar, nós não sabemos como acabar. Então, com base nisso, o mundo está chocado e perdeu argumentos diante de fenômenos
totalmente fora da influência humana. O comportamento da natureza nesses primeiros momentos aí dessa pandemia tem causado cataclisma mundial e tem permitido que grandes colapsos, né, tenham espalhado terror em toda a Terra. E isso aqui eu estou lendo algo que eu escrevi, cabe aqui neste momento, que eu escrevi em 2009, 2010, portanto tem 10 anos. Então, ao sentirmos impotentes diante dessas ações, lembramos-nos do Deus Todo-Poderoso, Onipotente e seus desígnios e a sua vontade. Percebi com muito susto, enquanto muitos estão indo a países menos favorecidos pregar o Evangelho, a natureza que sempre obedeceu à voz de Cristo continua a perturbar e matar milhões e milhares ao redor do mundo com terremotos, tsunamis e pestes em todos os lugares. São ondas gigantescas que engolem nações inteiras, terremotos de magnitude de um cataclisma devastador, como aconteceu em Japão e na Indonésia nos últimos anos, cristalizando na mente humana as palavras anunciadas por Cristo e os profetas de todos os tempos. Enquanto nosso país de 500 anos exporta e tentou exportar aí o calor do cristianismo, do evangelho, para não dizer só as missões, né, daqueles que tentaram pregar o cristianismo da graça, esse que está terminando, né, e o Espírito Santo. As nações da Ásia, está escrito aqui nesse livro, ó, as nações da Ásia, em sua maioria, mantêm a sua dureza e persegue a palavra do evangelho do reino. Parece-me que a igreja esqueceu das palavras do próprio Cristo que diz: quando forem pregar este evangelho do reino e entrar em cidades e nações que não vos ouvirem e não vos receberem, saia de lá e tira do pé as sandálias e sacudi a poeira dos vossos pés, porquanto no dia que eu passar para assustar e assombrar o povo, será pior para estas nações do que foi para Sodoma e para o Egito. Então existem pessoas famintas dentro do nosso território, por exemplo, brasileiro, ou até mesmo dentro de alguns países aí, da verdade, querendo interpretar as profecias, querendo conhecer o que Deus tem para esse momento, e no entanto não tem palavras que respaldam ou que traz para o povo, em geral, a resposta daquilo que Deus falou, por exemplo, acerca disso aqui. O papel da Igreja de Cristo de se posicionar num desfile rumo ao triunfo, como porta-bandeira de um profetizado futuro glorioso para os bons, os justos, os famintos, os que buscam a vitória, os que buscam a justiça, agora se presta em vender e cobrar indulgências nos templos modernos, explodindo uma teoria cristã e, ao mesmo tempo, uma teoria capaz também de fazer com que as pessoas sejam palco ou sejam pessoas, ressonância de algo que não reverbera a justiça de Deus e a verdade do Senhor. Então, resulta em barracões, né, vergonhosos, de propinas, gospel, indulgências, nós chamamos dentro da história, nós estamos acabando de entrar aqui, para você que está assistindo, nós chamamos dentro da história cristã, ou dentro da história das interpretações corretas, que nós descuidamos demais. Essa pessoa que eu vi na live ontem, ela disse: as igrejas descuidaram demais, os pastores descuidaram demais, os cantores descuidaram demais, os artistas descuidaram demais, o povo em geral cristão descuidou demais da verdade da palavra. E aí, dentro aqui do que eu estava lendo, que é o que está escrito há 10 anos neste livro, o qual eu escrevi, acostumada a igreja a comer as migalhas que caem da mesa paupérrima, tendo como consolo apenas as canções que embalam esse deserto que separa o Egito de Canaã. A massa dos religiosos vai crescendo
sem conhecimento algum. Eu sempre bati nessa tecla e sempre falei nessa tecla aqui, né? E sempre falei, sempre pisei nessa tecla, até por alguns momentos, alguns instantes, quando Deus ele disse, olha, para de pregar para quem não quer ouvir e começa a buscar um público diferente, porque realmente o povo que tem sede de justiça, eles estão em busca de algo que não encontra dentro do sistema, seja ele filosófico, religioso, dentro de qualquer sistema corporativo das empresas, de autoajuda, de todos os formadores de opiniões em todos os lugares. Então, na tentativa, continuo lendo, na tentativa de salvar alguns, Deus envia seus profetas a anunciar sua pretensão irrevogável de restaurar o povo. Escrito aqui há 10 anos por nós, né? Está aqui o livro, qual muitos já conhecem aí. Na tentativa irrevogável de restaurar o povo sem sucesso algum. Por exemplo, num momento como esse, de epicentro, de cataclisma, Deus também tenta quebrantar, falar ao coração das pessoas, e muitas vezes dos próprios reinistas ou cristãos, ou pessoas em geral, ele não consegue encontrar um verdadeiro quebrantamento ou uma condição favorável ao entendimento daquilo que está escrito na palavra dele. Então, isso fez com que as ovelhas circulassem cada vez mais rápido em busca de pastos verdes, sem ao menos vê-los de longe. Quantas pessoas, eu tenho falado do rodízio, que estão aí buscando, tentando encontrar algum lugar que possa encontrar a verdade, ou ter conhecimento de algo melhor, ou que traga respostas daquilo que são as suas dúvidas. Então o desígnio da igreja foi sempre preparar o caminho para dominar a terra, mas a Idade Média tratou de desviar a verdade, escurecer o futuro de um povo que diz ser filho de Abraão, que aliás esperava encontrar uma cidade que tem firme fundamento na terra, uma cidade que tem alicerces e que predominaria e que seria alicerce, palco, chamada de Nova Jerusalém lá na graça, chamada de Nova Jerusalém lá em Apocalipse, avisada pelos apóstolos que desceria da forma da provisão de Deus, para ser uma espécie de imagem, ou uma espécie não, para ser modelo e prospecto daquilo que foi Jerusalém Antiga, que foi a primeira casa. Por isso que está escrito que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira casa. Então, nesse aspecto, esse artigo que eu leio aqui diz o seguinte: uma geração chocada que olha para os líderes das suas corporações, até gigantescas, lutando para desenvolver impérios bancados por uma maioria de menos favorecidos, ou até mesmo minoria de milionários, desprovida de conhecimento bíblico, em busca de uma tão sonhada vida feliz, ou de uma prosperidade cristã. Homens e líderes que nos seus programas de TV, ou nos seus shows de centenas e milhares de adeptos, não desenvolvem a prática dos apóstolos de pregar a verdade e de clarear a lama que se tornou o pasto que o gado lameia com seus próprios pés, promovido pela bagunça dos pastores, como diz as Escrituras. Então são pessoas que ficam chocadas nas redes sociais, onde não consegue encontrar a verdadeira posição, resposta dos seus líderes. Está aqui escrito neste livro. Eu continuo lendo. Coiotes bilionários que ilegalmente vitimam pessoas num deserto perigoso rumo a uma migração clandestina ao reino de Deus, achando mais fácil que adquirir visto do que adquirir um visto legal na embaixada do reino de Deus, legalizado pela verdade, pelo evangelho de Cristo. Está lá, está aqui no meu livro, Embaixadores do Reino, no capítulo Embaixadores e Coiotes, mas eu estou lendo aqui o capítulo Epicentro e Avatar, que é um capítulo que fala exatamente do comportamento da igreja, dos líderes e do povo cristão em momentos caóticos e de grandes cataclismos, como que nós estamos vivendo agora, escrito há 10 anos atrás. E eu continuo dizendo,
E isso fazem os líderes da elite religiosa dessa geração, no entanto, fazem ainda pior que as civilizações pré-columbianas, erguendo suas pirâmides em nome de um Deus desconhecido, quem sabe tendo o mesmo destino que aquelas civilizações pré-columbianas, de desaparecerem pela impossibilidade de administrar tamanha ostentação e podridão edificada sobre sangue inocente e obra edificada na palha para o fogo eterno de Deus. Isso aqui é uma coisa muito profunda, mas é Bíblia, tá? Então o acaso, olha isso aqui, o acaso e a seleção natural exclui sempre um plano divino para o planeta. Eu vou ler de novo, eu escrevi isso aqui há 10 anos atrás. O acaso e a seleção natural exclui um plano divino para o planeta. Veja bem, o planeta está passando pela pandemia do coronavírus agora neste momento. E o que eu percebo? Lideranças de todos os aspectos excluindo um plano divino para este momento, para o planeta. O que eu percebo? Eu percebo que até agora, né, os líderes também, só em palanques tentando fazer política, como lá o Silas Malafaia, e eu não importo, eu tenho certeza que se ele for ouvir esse áudio aqui um dia, ou um vídeo, ele vai querer vir falar um monte, mas eu não vou respondê-lo, porque o que eu estou dizendo aqui é bíblico. Muitos homens que apacentam a si mesmo e trocam a verdade em busca do pódio e da politicagem e daquilo que não corresponde ou representa o reino de Deus. Então, eu escrevi há 10 anos atrás aqui, o acaso e a seleção natural excluem um plano divino para o planeta, fazendo com que os filhos da luz, nesta geração, percam o foco em direção ao que está previsto. Em outras palavras, o que eu disse aqui? Fazendo com que os crentes não percebam que Deus está fazendo algo aqui que é muito importante de aspecto apocalíptico, sim. Muitas pessoas têm feito críticas aí, né? Eu percebi que todas as pessoas que criticaram, sobretudo o presidente americano Donald Trump, que também nessa levada aí do Bolsonaro, que achou que isso aí fosse uma gripezinha, né, de uma forma tão horrível, né, veio fazer com que esse epicentro, esse cataclisma que vem rodando o mundo inteiro, fosse chamado, apelidado de uma gripezinha ou de qualquer outra coisa. Isso é o que eu disse aqui há 10 anos atrás, que fazendo com que os filhos da luz, nesta geração de epicentro, percam o foco em direção ao que está escrito e previsto. Ou seja, um cataclisma, um epicentro, uma praga, um fenômeno como esse é biblicamente respaldado como sendo algo enviado de Deus para um juízo. Então, uma névoa persistente, composta basicamente de fuligem religiosa, serve de pano de fundo para muita literatura religiosa e fantástica da teologia desfocada, impregnada nos guetos cristãos. O que eu disse aqui neste livro há 10 anos atrás, uma fuligem religiosa que é muito mais uma fantástica obra da teologia para tentar ludibriar os crentes, os cristãos, a entrarem para uma vida de prosperidade, ou entrar numa vida cosmopolitana, geopolítica e de política, e de querer ser o número 1, sem respaldo bíblico e sem cuidar da edificação do reino de Deus que haveria de dominar a terra, sobretudo a purificação do santuário e a vinda de Cristo no aspecto de vir através da igreja, para, como nas outras lives eu disse, quem quiser entender, que não entender aqui agora, busca nas outras lives, onde eu explico sobre Cristo passando poder para a igreja, uma igreja contemporânea, que haveria de dominar e arrumar o sistema político e o sistema monárquico da terra. E aí continua. A omissão do nosso desígnio é a decadência de nossas bênçãos, claro. Então, o porquê não se lembrar do ditado de Pedro? A porca lavada voltou para a lama.
quando perdemos o foco de quem somos, Deus levanta alguém para nos relembrar a verdade. O nosso desígnio não é uma decisão nossa, mas é uma descoberta. Então, quando nós voltamos para a lama, senhores que têm feito da palavra de Deus ou dos palcos de suas igrejas, palco de autoajuda, de coach, né? Ou de entretenimento, de campanhas de dinheiro, só campanhas de cura, campanhas de libertação. Essas coisas a Bíblia não existe. A cura, você unge o doente e o doente é curado. E muitas enfermidades você recebe a cura orando na sua casa e clamando pelo poder da oração. Também a Bíblia ela respalda que os presbíteros ungem e ele recebe a cura. E vou dizer uma coisa, a libertação é conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade do reino, você se liberta. Não precisa de culto de libertação. Conclui que a humanidade devia ter passado, olha aqui o que eu escrevi. Conclui que a humanidade devia ter passado por um zênite e sem desafios, mas ao invés disso, parou num êxtase eterno. Bom, eu escrevi isso aqui há 10 anos atrás. Está aqui, ó, a capa do meu livro, para quem não conhece. Há 10 anos atrás eu escrevi. Conclui que a humanidade devia ter passado por um zênite. Um zênite seria um colapso, né? Ou uma estagnação. E não por um êxtase. Mas agora, 10 anos depois, parece que nós estamos percebendo que realmente Deus ele teve a capacidade. Quer dizer, Deus ele teve uma... capacidade ele tem de tudo, mas ele teve, eu quero aqui concluir, que ele teve a mudança, mais uma vez, de estratégia para chamar a atenção de todo mundo. Então esse zenith que está acontecendo, um reiniciar, isso aqui está muito mais, eu vou falar daqui a pouco sobre algo que eu escrevi aqui ó, em 2010, que tem a ver com o que eu estou abrindo parênteses aqui, tem a ver com o bug do milênio, lembra? De 99 para 2000, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Como sempre, a teologia também tem ajudado as pessoas ao redor do mundo a ter um conceito equivocado sobre o término do mundo. Deus muitas vezes ele quer que nós, na iminência de reconhecermos aquilo que realmente tem para acontecer ou para se cumprir, ele quer que nós, através de fenômenos como esse, nos reiniciemos e voltemos ao convívio com ele e ao conceito de que tudo que é ruim, ou tudo que é desagradável para nós, tudo que é difícil para nós, no fundo colabora para uma coisa muito importante, e sempre Deus trabalha na contramão da nossa vontade, do nosso desejo, fomentando a fé do povo, como agora diante desse epicentro, onde epicentro, que o que quero dizer aqui, o coronavírus, que é um vírus que se tornou centro, o epicentro da humanidade voltar a orar e voltar a buscar a Ele, e voltar a colocar Deus também no centro das coisas. E Deus, como eu dizia, sempre usou disso para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção de todos aqueles que realmente, no longo, aí no decorrer de toda a história, tanto da humanidade, dentro da filosofia, dentro da teologia, dentro da própria história universal da igreja, as pessoas têm apostatado, deixado de entender ou de buscar a verdade para entrar num processo que precisa ser depois chacoalhado, né? Ou por que não dizer filtrado, lavado, desintoxicado, né? A palavra correta seria essa, como esse momento que nós estamos vivendo. Esperando o adormecido despertar, surge daí denúncias em todo lugar entre os inconformados de plantão, né? Quem são os inconformados de plantão? As pessoas que não aceitam e não querem essa situação da igreja, a situação da justiça no Brasil, a situação do sistema governamental, a situação da ciência, as pessoas que não conformam com as não respostas ou com não ter resposta daquilo que elas pagam para isso. O imposto que você paga, o direito de cidadão que você tem de ter acesso às informações, enquanto você, cidadão, que pagou imposto a vida inteira, que faz parte de uma escola, que estudou, ou que faz cursos, que se
priorizam, né, o estudo e aprimoram os seus conhecimentos. Pagam aí um canal de televisão fechado, aonde você quer que a ciência traga respostas para você. Comprem uma revista interessante, entram num site para tentar descobrir respostas e, no entanto, elas nunca vêm, ou muitas vezes vêm como forma de fake news, ou como forma até mesmo de inverdades, ou superadas, né? Como sempre temos percebido que a ciência ela vem sempre superando mais a sua própria informação. O que é isso? Quer dizer aqui? Quer dizer que nós, como cristãos, a igreja, haveríamos, como disse o profeta Daniel, lá no capítulo 7, de trazermos a resposta. E também Paulo fala que a ciência terminaria, ou seja, a ciência humana, mas o Senhor traria um conhecimento perfeito para poder tirar aquilo que é imperfeito. Então vamos continuar o nosso raciocínio dentro do que eu escrevi aqui há 10 anos atrás, como quem entrou está vendo aí, estou lendo partes de um capítulo que eu escrevi há 10 anos atrás. Então diz assim: inconformados de plantão, encorajados por uma missão quase marginalizada, fazendo alguns se posicionar e preparar para o sonhado algo novo, maná escondido, vinho novo, né? Notícia nova, o que é que Deus tem falado, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo, por que essas pessoas não conseguem achar logo a cura disso, o que está acontecendo que as próprias igrejas não estão se reunindo, o que Deus quer fazer com isso, onde estamos chegando com isso. E ainda outros abrirem fogo cruzado na TV e mídia, causando mais distorção aos que já antes via tudo isso como desconfiança. Gente, está aqui, ó. Estou lendo aqui na página 78. Ou seja, eu escrevi isso aqui há 10 anos. Vou ler de novo. E ainda outros, ó, tem aqueles que são inconformados, que estão buscando respostas, querendo entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo, mas em contrapartida ainda outros abrem fogo cruzados na TV, escrito isso há 10 anos atrás, e mídia, causando mais distorção ainda aos que já antes via tudo isso com desconfiança. Ou seja, você vê aí como líderes, né, falando, né, como o pastor Malafaia, tirou aí, né, 7 vídeos dele do Twitter, é uma vergonha. Por que tirou? Porque ele, ao invés de estar pregando o evangelho, eu quero ver se o Twitter vai tirar algum vídeo de alguém que esteja pregando a palavra do Senhor. Não vai tirar. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem rema, e ela é verdadeira, e ela tem autoridade na terra. Então por que é que acontece isso? Porque as pessoas estão distorcendo a verdade, e ao invés de estar trazendo alento para o povo e alimento do céu, estão fazendo aquilo que pode muito bem ser obra para o fogo, para ser queimado no fogo, como a palavra de Deus diz. E eu continuo aqui lendo. E embora achou essencialmente correta, a igreja, aqui agora vem um chicote também para a igreja católica, porque aqui quem me acompanha sabe que eu falo da igreja católica, falo da igreja evangélica, falo no aspecto de denunciar os seus aspectos corrompidos e errados com base na palavra, ok? Então, é importante que você saiba que não devemos ter medo de falar aquilo que a palavra nos anuncia e nos respalda, assim como os profetas de Deus, Jeremias e todos os outros profetas disseram. Então, centrou esforços diplomáticos excessivos contra o mundo no decorrer da sua história para alcançar benefícios próprios, mesmo que mais tarde reconhecesse seus crimes contra a humanidade. Falando aqui da Igreja Católica Romana da Idade Média, né? Já os evangélicos, repetem novos erros nessa geração, influenciados pelo modismo americano falido das teorias de prosperidade, fábricas de milionários, com promessas absurdas de enriquecimento com base em sacrifícios abusivos de arrecadações nos seus templos, criando uma vez mais uma nova geração de ateus. Gente, o que eu tenho encontrado de pessoas ateias e ateus, né, que não querem ouvir a verdade, a palavra genuína do reino, por causa desses homens, né? E eu quero dizer que tem homens, a gente podia até dizer aqui, alguns homens que fizeram da palavra de Deus um comércio, e eu acho que até eles não estão mais nem em circulação, porque eu ficava muito irado, aquela ira divina, mas ao mesmo tempo eu ficava também com pena, porque eu sabia que, de uma certa forma, algumas obras, como diz a palavra, seriam postas e queimadas ao fogo.
de fazerem, por exemplo, campanhas, como eu lembro na televisão aí, alguns pastores brasileiros, nacionais, fazendo campanhas vendendo bíblias de R$ 700, quem comprasse uma bíblia de R$ 700 para ajudar o programa de televisão. Ora, ajudar o programa de televisão para quê? As pessoas têm uma igreja em cada esquina. Se você quiser, você pode ir para cada esquina. Ou, já que é o Evangelho da Graça, que toda esquina tem uma Assembleia de Deus, toda esquina tem uma igreja nova. Então eram coisas, e são coisas que nós observamos aí há 8, 10 anos atrás, 5 anos atrás, que faziam com que no meio disso, dessa guerrilha, aparecessem estes irmãos de outros setores religiosos sendo moldados a uma religiosidade sem dogmas e liturgias muito ortodoxas para terem de sobreviver ao século, ao que me refiro nesse fenômeno de epicentro. Estou dizendo o que aqui? Que no meio de toda essa religiosidade e de comportamento duvidoso dos líderes aqui, surgiriam pessoas no meio desses guetos ortodoxos aí, de ensinamentos complicados. Às vezes as pessoas sempre falavam assim, é difícil a gente entender a palavra de Deus. Não, é muito simples. Vocês já observaram que quem vem para o reino de Deus, quando entra para o reino de Deus, aprende dentro de 2, 3 meses, já está expert em muitas coisas dentro da palavra de Deus. É simples. A religião e os homens é que complicaram a palavra de Deus, complicaram a forma de entender. Por quê? Porque quando você não está na diretriz de Deus, você tem, sim, uma grande chance de entrar para a complicação, porque você faz com que as pessoas tenham dificuldade de compreender aquilo que é simples. Porque, na verdade, aquilo que é simples é algo que tem, diante de Deus, um resultado muito rápido. Porque Deus, ele também é da simplicidade. Deus também ele quer que as pessoas tenham acesso ao que ele está dizendo. Veja bem que Jesus ele chegou em Jerusalém, as pessoas não tinham muita capacidade de entender os fariseus, já estavam todos muito famintos, porque os fariseus não falavam as coisas que eles queriam ouvir. Jesus chegou e o que ele fez? Ele simplesmente, de uma forma comum, andando comumente no meio da rua, ele fez com que muitas pessoas que estavam desviadas voltassem o rosto para ele e entendessem as coisas de uma forma correta. Então é por isso que eu digo para vocês que hoje se tornou um caos em falar a verdade, pregar a verdade de uma forma correta, porque as pessoas elas estão acostumadas com mingauzinho. Aí quando você começa a falar a palavra de Deus, ou dar uma explanação um pouco mais técnica dentro da palavra, ou simples, ou de uma forma simples, técnica que eu digo dentro da palavra, mas de uma forma, de uma retórica simples, as pessoas têm dificuldade de entender. Mas por quê? Porque foi acostumado a ouvir somente as coisas que elas queriam ouvir. Ou seja, as pessoas estão dentro das igrejas ouvindo que ela é o número 1, que ela é o melhor da cidade, que ela é o melhor vereador, vai ser o melhor diretor de empresa. As pessoas estão na igreja para ouvir que elas são pessoas que merecem. E elas estão ali também para poder aprender que todos os fenômenos, porque é o que eu percebo, nada está ligado ao Deus Todo-Poderoso. Epicentros como esse, como eu estou dizendo aqui na base deste capítulo, deste livro, epicentro como esse não é delegado a Deus, mas é delegado ao acaso. Pessoas que fazem disso um acaso da natureza, um acaso de conspirações políticas, e isso é uma coisa muito ruim e é muito complicada de ser absolvida, e é uma coisa que não poderia ser absolvida dessa forma. Então, dentro desse aspecto, ou neste aspecto, eu quero dizer para vocês aqui, que por isso, chamar isso numa ótica pessoal de reunião de tribos e línguas diante do reino de Deus, não é uma coisa apocalíptica. Chamar isso de uma reunião de tribos, povos e línguas é uma coisa muito contemporânea para nós do reino. Há muito tempo eu já estou aí falando, marginalizado, fora do sistema religioso, para muitos de vocês, para muitas pessoas do Brasil, aonde nós percebemos que as pessoas, elas estão vindo de tribos, povos, línguas e nações. Por quê? Porque são pessoas que, não importa se elas são católicas, evangélicas, espíritas, judias, muçulmanas,
são pessoas que elas entendem a palavra facilmente, aqui pregada pela palavra de Deus, tanto por mim como pelo apóstolo, por todos os pregadores do movimento reinista, do reinismo, que não é nada mais do que pessoas que estão empenhadas em trazer desesperadamente de volta no meio das religiões a verdade e o reino de Deus com base na simplicidade da palavra e na preparação do Brasil para algo grande que Deus está preparando para começar algo novo que há de começar no nosso meio. Então, enquanto isso, o mundo e os seus fins marcham ao sabor de números redondos em busca de uma resposta que nunca chega. E aqui eu vou entrar para um apanhado de profecias que fizeram, né, e eu coloquei aqui dentro do meu livro, e eu quero refalar aqui, quer dizer, repostar aqui, através dessa live, dizendo aquilo que, para que neste momento você entenda o que pode estar acontecendo. Né? Números redondos em busca de uma resposta que nunca chega. Como se sabe, nunca deu certo a previsão dos eventos ao redor do planeta através dos sábios. Relembramos alguns dos fracassos mais conhecidos do milênio, como a previsão do fim do mundo no ano 1000 depois de Cristo, pelos teóricos do Apocalipse, sem sucesso. Já em 1524 foi a vez dos astrólogos previrem o fim do mundo, iniciando com uma inundação em 1º de fevereiro. Mas no dia sequer chuviscou, no dia 1º de fevereiro de 1524. O que aconteceu? Disseram que houve um erro de cálculo de 100 anos. O certo seria o mundo acabar em 1624. Bom, 1624, mais uma vez, nada aconteceu. Já em 1533 foi a vez de Melchior Hoffman, profeta anabatista, lá dos precursores dos batistas, que previu que o mundo iria acabar, queria consumir em chamas, 1 milênio e meio após a morte de Cristo. Logo depois disso, em 1537, o astrólogo francês Pierre Tower achou 4 datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. O que aconteceu? Não se tem notícia de alguém que tenha errado mais na previsão de que o mundo estava acabando. Então, em 1648, o judeu Sabbatai Zevi descobriu que ele mesmo era o Messias e viria em 1648, mas mudou a data para 1666. Preso, depois disso, converteu-se ao islamismo. Imagina isso, coitado desse líder. Previu que o mundo iria acabar em 1648, não acabou, jogou a data para 1666, não aconteceu nada, foi preso e acabou se convertendo ao islamismo. Tem coisa mais terrível do que um judeu se converter ao Islão? Porque é o antagonista, ou seja, é o seu arqui-inimigo, né? Então vamos lá nessa lista que eu fiz aqui, que está lá no meu livro, de líderes do passado, como muitos outros, vou chegar na nossa época, que previram que o mundo estava acabando, que Jesus estava voltando e que haveria o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Em 1736, o teólogo William Whiston previu o fim do mundo em Londres. O rio Tâmese ficou entulhado de barcos para fugir da inundação que haveria. Então, esse teólogo William Whiston previu de novo o fim do mundo em 1736. Então o rio Tâmisa, que é aquele rio que passa dentro de Londres, ficou cheio de embarcações, de pessoas tentando fugir, porque ele profetizou que haveria uma inundação grande lá em Londres. De novo, sequer choveu. Agora chega a vez dos adventistas. Em 1843, William Miller anunciou o Apocalipse para 3 de abril, e depois 7 de julho, 21 de março de 1944, e por fim, ele, que é o Miller, 22 de outubro, mudou, os adventistas, né? Mudou o fim do mundo para o 1881. Refizeram as contas e, como em 1881 também não conseguiram acabar com o mundo, refizeram as contas e o cálculo agora subiu para 1936. Refizeram outra vez, isso aqui está na história para quem quiser pesquisar, e deu agora a nova data lá dos adventistas, que o mundo acabaria em 1900
1953. Porém, em 1914, chega a vez dos Testemunhas de Jeová que anunciaram um cataclisma para 1914, já que a anterior fracassara, em 1874. E o que aconteceu com a previsão dos Testemunhas de Jeová? Fracassaram também na previsão futura que eles tiveram em 1975, também está aí na previsão de todas essas religiões. Então, aqui estou continuando lendo aqui esse capítulo do livro. Em 1939, ninguém previu nada, e o que aconteceu? Estourou a Segunda Guerra Mundial, a coisa mais parecida com o Apocalipse, que ocorreu até os dias de hoje. Já em 1980, em 1939, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e foi uma coisa, mesmo que a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu lá em meados também do século de 1913, né, e 10, também em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, até 1942, meados de 43 ali, a humanidade não acabou, o mundo não acabou, o mundo continuou, e sobre a Segunda Guerra Mundial, a única pessoa que realmente previu de uma forma apocalíptica, onde morreram muitas pessoas, foi o próprio Jesus, né? Onde ele fala que grandes guerras aconteceriam ao redor do mundo. Então, em 1980, um presságio astrológico árabe previu que seria este o ano do alinhamento dos planetas. E o que aconteceu? Constatou que até a configuração astronômica deles estava errada. Em 1999 chega o maior alarde de todos os tempos. Eu acho que todos vocês que estão assistindo essa live aqui já estavam vivos em 1999. Eu lembro porque eu participei deste presságio de 1999. Chega o que era de maior alarde. De todos os tempos, diversas profecias ao redor do mundo previram o pânico do milênio, né? E atos proféticos de muitos apóstolos e bruxos de todas as espécies ao redor das igrejas previram a chegada de Cristo e outra vez o fim do mundo. E o que aconteceu? O mundo melhorou, a economia do Brasil estabeleceu, criou-se vacinas contra algumas doenças e o mundo se uniu através da internet, com sites de relacionamentos, e muitas barreiras caíram. O que aconteceu depois do ano de 1999 foi a propagação da internet, o avanço da tecnologia. Então, mais uma vez, o mundo não acabou. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os epicentros, como agora coronavírus, que está acontecendo, não vem para acabar o mundo. Não é volta de Cristo, não é arrebatamento da igreja. É um fenômeno que acontece seguido de fenômenos para alertar o mundo para grandes mudanças que acontecerão no prisma de conhecimento, transformação e conhecimento da ciência divina, e coisas que nós não temos noção, que a nossa mente não tem condição de conhecer, está chegando por aí. E aí vamos aqui, e agora? Qual a proximidade da previsão? 21 de dezembro de 2012, uma profecia do calendário maia, povo pré-colombiano, que dita uma mudança global, marcando o início de uma nova era, ou ciclo, se é que assim podemos dizer, hollywoodiamente falando, um novo fim do mundo. O curioso é que eu estive pessoalmente na Guatemala, berço maia, e não vi vestígio algum de uma expectativa do fim do mundo. Apenas no cinema e na mídia nós percebemos isso, que os maias estavam falando que o mundo estava acabando em 2012. Para você que está entrando agora, ou para você que está assistindo agora, você lembra que em 2012 todo mundo ficou muito preocupado que o mundo ia acabar, tinha uma previsão, né, do calendário maia, que o mundo iria acabar. Eu escrevi esse livro em 2010, e eu falava já nesse livro que o mundo não iria acabar. Por quê? Eu estive lá na Guatemala, e o que aconteceu? Nada deles, do povo guatemalteca, entendia ou compreendia isso. Eu conversei com algumas pessoas, astrônomos, e historiadores, arqueólogos, geólogos, padres,
pastores não, porque lá tem poucos, eu não consegui encontrar com nenhum, mas todos esses personalidades ou pessoas formadoras de opinião de Guatemala e de Antígua, eu tem aí uns vídeos antigos onde eu fiz entrevista com eles, conversei com eles, perguntando o que realmente os maias estavam dizendo nas suas profecias, e eles disseram que não, que eles não estavam prevendo o fim do mundo, mas eles estavam prevendo que iria começar uma nova raça de conhecimento, e que as religiões iriam mudar, que as pessoas iriam ser preparadas para algo que seria conhecido no futuro como a Era do Ouro, algo que seria conhecido como o grande conhecimento, e que as próprias religiões iriam mudar. Não tem coisa mais parecida do que o reino, isso que eles preveram. Gente que talvez estava prevendo que o mundo iria mudar, enquanto muitos pastores engravatados no púlpito das igrejas pregando o arrebatamento e dizendo que Jesus estava voltando naquele momento. Então, o que vai acontecer? De novo, em 2013, pessoas estarão indo para a praia, passar férias, outras gravando seus próximos CDs, para permanecerem com suas famas garantidas, e nos guetos mais afastados, gritos ensurdecedores, dizendo que Jesus breve voltará, aguardando certamente pelas próximas previsões. Olha só, eu escrevi aqui que esse livro foi escrito em 2010, eu escrevi que em 2013 pessoas estarão indo de novo para a praia, gravando, escrevendo livros, vivendo uma vida cotidiana, gravando programas de televisão. Por quê? Porque, obviamente, nós sabíamos, né? O povo que conhece as Escrituras sabia que o mundo não iria acabar. Porque o mundo não vai acabar. O que vai acabar é a religiosidade, o sistema corrupto. Porque está escrito que os mansos herdarão a terra e que a terra seria purificada e encheria da glória do conhecimento de Deus. Os sábios serão pegos em suas astúcias, e o Senhor revelará seus segredos aos pequenos e humildes, e eles confiarão no nome do Senhor, na bondade imperial no fim dos dias. Porque reinarão sobre a terra, herdarão a terra, não o céu, e habitarão nela para sempre, diz as Escrituras. Cristãos, católicos ou evangélicos, com acertos ou erros, vão continuar por hora se atacando, e aquilo que devia ser referência para o mundo não passa de tolerância agora, porque as pessoas elas entram na internet e passam vergonha. É igual eu estou vendo aí. Gente, eu nunca vi tantas pessoas ridicularizarem os líderes aí, né? Sobretudo esses que eu tenho citado o nome aí, estão passando vergonha na internet, porque ao invés de pregar uma palavra de saída, um conceito bíblico e que bifurca na transformação da terra para o reino se estabelecer e Cristo ser dominar e a igreja dominar, receber aquele poder o qual nós falamos nas outras lives, ao invés disso eles estão passando vergonha falando de politicagem, com ira na internet. Então, aí eu disse, sal pisado, luz apagada, porque o poder está nas mãos erradas, apenas isto. Eu vou repetir aqui, sal pisado, luz apagada, porque o poder está nas mãos erradas, apenas isso. Jesus retira a sua coroa de espinho e coloca a coroa de ouro, apanha seu cetro, inicia suas náuseas, porque diz que ele vai vomitar Laodiceia, né? Então ele começa a vomitar, vai vomitar muita coisa aí, vai vomitar gideões missionários, vai vomitar congresso de mocidade, vai vomitar congresso nacional, vai vomitar a política brasileira, vai vomitar artistas gospel, já está vomitando aí. Então ele começa a fazer as suas náuseas e começa a reger o povo. Penso que o povo vai esbarrar daqui a pouco. Essa frase minha ela é antiga. Essa frase minha tem mais de 17 anos que eu prego ela na internet, desde o tempo do Orkut, onde lá no Orkut, para quem me conhece muito tempo atrás, tá aí, ó, pessoas que me conheceram há muitos anos atrás, que eu quero citar aqui, líderes nossos aí como a pastora Marli, o pastor Marcelo Bezerra, pessoas antigas que me conhecem há muitos anos, como o William Garcia, como a Leia, como a Liliane do Paraguai, como pessoas daqui da comunidade local, que são muitas, pessoas que estão ao redor aí de muitos anos. Eu não quero citar nomes aqui, porque senão vou ser injusto, mas muitas pessoas antigas, como muita gente de Guarapuava, muita gente de Florianópolis, muita gente antiga lá do meu Facebook, pessoas que assistem minhas lives aí, pessoas antigas aí que andam
acompanhando as profecias e as coisas que são faladas. Eu sempre falei essa frase que eu vou falar aqui, ó. Porque penso que o povo vai esbarrar daqui a pouco com Deus que eles pregam, mas jamais o conhecerão. E isso será um caos. Está acontecendo. As pessoas estão encontrando com Deus que elas não pregam. Esse Deus que trouxe o coronavírus agora, que tiraram as pessoas da igreja, que estão deixando medo em todos os lugares, é um Deus que muitas pessoas não pregam, porque elas estão pregando o quê? Pedindo para as pessoas estão orando. Amanhã, eu vou falar no final dessa live sobre o dia do jejum amanhã, e quero explicar o que realmente é o verdadeiro jejum, mas isso eu vou falar no final da live, ok? Os terremotos continuarão, está escrito aqui, ó, 10 anos atrás. Os terremotos continuarão, mas um reino de Deus que será estabelecido jamais será abalado. Deus levantará o reino dele, o tabernáculo do reino dele no Brasil. É por isso que o Brasil está passando por toda essa turbulência, logo depois dessa pouca vergonha política, e depois que esse governo aí sair de uma forma muito abrupta, como muitos não esperam, depois que tudo isso passar, vai ser levantado um novo tempo no Brasil, onde Deus terá um fôlego para fazer coisas. E Deus já tem falado isso, né, lá desde o passado. Deus vem falando sobre os governos que ele levantou, as pessoas que ele usou no Brasil para fazer as mudanças necessárias, as pessoas que foram perseguidas, as pessoas que foram levantadas, todas as pessoas que, diz a palavra de Deus, que ele levanta as pessoas, os líderes, para fazerem obras específicas e para julgar os outros, para julgar aqueles que estão de fora. Todas as coisas são julgamento. Tá aqui, ó, eu escrevi isso aqui na época, em 2010, ó. Eu não sei se dá para me dizer isso aqui agora, mas eu vou dizer porque está escrito. Cabe agora, nesse momento de epicentro, onde nós estamos vivendo um novo epicentro aí, um novo epicentro do coronavírus, que é algo que todo mundo precisa de uma resposta. Então preste bem atenção, eu escrevi aqui, ó, que um sobrevivente aposentado do Haiti, lembra que teve o terremoto lá no Haiti? Apareceu na CNN essa semana perguntando a Deus. Olha o que esse sobrevivente lá do terremoto do Haiti, todos lembram que foi um caos também, um epicentro, algo para eles lá, né? Claro que aquilo foi algo só regional, quer dizer, foi algo ali da região deles. Ele diz assim: Deus, onde o Senhor estava que não acudiu esse terremoto? Todos lembram desse senhor que falou isso. Embora os teóricos, astrólogos, astrônomos, teólogos, os videntes, insistam em errar, falando no que diz respeito ao segredo de Deus, muitos já têm o que comemorar. Celebre o fim da ignorância, porque com base nesta pergunta deste Senhor, no meio de um flagelo no Haiti, tem uma palavra de Deus que diz: ai das nações, que eu vier para espantar, o dia que eu vier espantar a terra com as minhas obras e o meu juízo. Então, quando esse cara fala na CNN, dizendo onde estava Deus, muitos disseram, lá na tsunami da Indonésia, onde estava Deus que aconteceu aquilo lá, que mais de 100 mil pessoas morreram naquela tsunami ali, e depois o terremoto, aquele terremoto que parecia cena de filme, aconteceu no Japão. Para quem lembra, lá em 2004, foi uma coisa terrível aquilo. E então, aqui nesse tópico, desse capítulo desse livro que eu escrevi há 10 anos, eu estava escrevendo esse livro muito depois que tudo isso aconteceu, e eu estava explicando exatamente isso que eu explico aqui agora. São coisas que Deus fez regional para chamar a atenção desses lugares, e esse epicentro agora é um epicentro no planeta. O coronavírus vem para poder trazer a todos nós algo que é para a reflexão de todos. Agora não é o terremoto do Haiti, não é as torres do World Trade Center que caíram, como aconteceu em 2001. Precisamos ter memória. Aconteceu os flagelos que eu citei aqui, e isso tudo aconteceu para que houvesse mudança na ONU, na humanidade, em todos os aspectos, mas não houve. E eu te pergunto, será que esse epicentro que acontece agora na humanidade, do coronavírus, também está mudando? Vai mudar? Será que vai trazer uma transformação? Será que vocês irão mudar? Será que nós iremos mudar? Eu irei mudar? Será que as pessoas continuarão a usar o nome do Senhor para se enriquecer ilicitamente? Será que os artistas irão continuar a pregar as mesmas coisas ou a fazer as coisas conforme Deus falou para que não fizessem?
Essa semana, uma cantora, que eu não quero citar o nome aqui, porque eu não gosto de citar nomes, ela chegou para mim e ela disse assim: pastor, eu já mudei internamente, falta espiritualmente, falta eu mudar em humanidade. Humanamente dizendo, falta eu mudar. Eu pergunto para você, o que adianta nós sermos tocados por Deus e sermos mudados espiritualmente, Deus falarmos conosco num momento como esse, e nós não mudarmos e mudarmos espiritualmente, sermos tocados como estamos sendo aqui nesse momento, e não mudarmos de uma forma humanizada, ou seja, temos que trazer isso para fora, para que isso seja externizado e concretizado. Ora, a nossa palavra precisa sair de dentro de nós. O que pensamos e achamos do que está errado precisa ser publicado, precisa ser levado para fora, precisa ser falado. É isso que nós estamos fazendo e é isso que nós continuaremos a fazer. Então eu quero continuar aqui para encerrar, onde eu falo: temei a Deus e dai glória, porque vindo é o seu juízo. Apocalipse. Calma, isso não é o filme e nem o fim do mundo, é uma realidade atual. Não é um fenômeno apocalíptico, como dizem alguns estão criticando. É algo que vem de Deus, é algo que está previsto na Terra. A Terra está passando por esse fenômeno, por esse aquecimento, esse sofrimento. E hoje, quando eu dando umas voltas de carro na rua, eu comecei a orar, e eu vou dizer uma coisa para vocês: eu comecei a chorar, sabia? Eu comecei a chorar. E quando eu estava dirigindo, eu comecei a chorar, porque eu comecei a ver quantas pessoas estão morrendo por causa da maldade, da religiosidade, por causa do mal do homem, do mal do século. Quantas pessoas estão sendo julgadas, estão mortas por causa do desmazelo e do desleixo dos líderes da humanidade. Quantas pessoas na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo por uma fatalidade, por um epicentro, que aqui nós falamos, enquadramos dentro deste capítulo, que tem muito a ver com o posicionamento da humanidade de ter mais amor, de ter mais justiça, de sermos mais amorosos, de pensarmos mais no outro, de lidarmos mais com as nossas emoções e julgarmos somente dentro da palavra, mas não julgarmos dentro do sentimento. As pessoas, elas podem ser transformadas. E então, quando eu dava essa volta e orava, eu chorava, porque eu percebia que as pessoas estão morrendo por culpa também de lideranças e de governos, porque biblicamente a Bíblia diz que Deus estava contra as lideranças e os governos que não se posicionava dentro daquilo que Deus queria. Então é por isso que quando Jonas foi, ele pediu para que as pessoas orassem, não, ele pediu para que os líderes e os governos decretassem o jejum, para que então arrependesse toda a nação. Mas depois eu vou falar no final dessa live sobre o que é o verdadeiro jejum e o que realmente resolve quando as nações se posicionam para ter um comportamento parecido com aquilo que Deus quer. Então, é por isso que eu falo, e aqui eu digo para você, continuando aquilo que eu falava: precisa-se urgentemente de humildes, provados, embranquecidos, como disse Daniel, o profeta. Esses entenderão a ciência divina. Precisa-se urgentemente de pessoas que tragam respostas urgentes na televisão. Não na televisão, porque aqui na internet as pessoas assistem mais a internet do que a TV. Mas precisam de pessoas que tragam respostas e clamem a Deus e perceba que o juízo está acontecendo. Ou que uma coisa precisa ser compreendida. Precisa ser aqui de uma forma muito urgente, interpretada e precisa ser aceitada e resolvida, que é algo que Deus está trazendo para o planeta Terra neste momento. Ele está querendo dizer alguma coisa. Nós não podemos passar por isso e achar que tudo isso pode continuar assim. Não podemos passar por isso sem perceber o foco crônico aonde Deus está querendo tratar. Deus está querendo tratar com a igreja, está querendo tratar com a política, está querendo tratar com os fenômenos naturais, ou seja, com todas as teorias. Deus está mandando um recado, e esse recado está sendo bem dado, e nós não podemos sair desapercebidos disso. É isso que fará com que realmente a mão de Deus se modifique. Continuando aqui, eles vão entender a magnitude das coisas celestiais e humanas, para errar menos e ajudar muitos a entrarem no reino de Deus. Porque o joio será retirado. Porque o joio será tirado do meio do trigo. Então está aqui, eu fiz a explanação de todo esse capítulo que está aqui nesse livro.
Epicentro, um capítulo maravilhoso. Eu já encerrei esse capítulo, mas é um capítulo que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. E eu quero falar mais uma coisa aqui para todos vocês, porque eu sei que nós temos muita coisa a ser dita e aprendida nos nossos dias aí que nós estamos juntos aqui nessas lives. Não vamos perder o nosso tempo em lives com futilidade, estaremos sempre aqui alertando e fazendo com que as pessoas percebam que é importante esse momento que o planeta Terra está aqui, ó, passando, vivendo esse banho de sangue, este banho vermelho, este banho de fogo, aonde nenhuma resposta chega. Toda hora que você liga o canal de televisão, o que você percebe, o que você vê é simplesmente pessoas entretendo, tentando fugir das notícias, pessoas adorando a Deus, tudo bem, deve adorar, mas, por favor, eu quero que você perceba e entenda uma coisa. Precisamos entender que não é só a humanidade que tem que mudar, ser mais amorosa. Ela precisa chegar mais a Deus. Ontem eu vi uma live de uma pessoa muito conhecida de todos nós, fazendo uma live simultânea com um jogador de futebol, e aquela live dupla. E esse líder espiritual conversava com um jogador de futebol, e em um determinado momento eu percebia que aquele jogador ele é muito raso, porque ganha milhões e milhares de dólares. Mas o que ele está fazendo com esse dinheiro agora? O que pode um grande artista, um grande jogador desses de renome fazer com seu dinheiro num momento como esse? O que eles estão realmente fazendo neste momento com o que tem, com o dinheiro que tem, com aquilo que recebeu, com a conta bancária? E eu notei que essas pessoas e esse jogador, ele ali confabulava, dialogava, né, com esse líder bastante conhecido, líder cristão, né? E aí, em um determinado momento, esse jogador disse assim: a humanidade está muito fria, né? Nós precisamos ter mais amor, nós precisamos ter mais esperança, olhar mais para o próximo. Olha, gente, francamente, eu quero dizer uma coisa para você. Olhar para o próximo, ter mais amor, isso é uma coisa que nós deveríamos, sabe, isso não vai trazer o resultado do que Deus está querendo, do que Deus necessita, do que nós queremos. O que Deus quer é que nós cheguemos mais a Ele, para conhecer os planos dEle. Deus quer acabar com a corrupção, Ele quer acabar com a religiosidade errada, com as pregações equivocadas. Deus ele quer que as pessoas tenham hábito de conhecer a palavra dEle. Deus quer que os artistas falem da palavra dEle. Deus quer que os jogadores falem do reino dEle. Deus quer que as pessoas anunciem o reino dEle. Deus não quer que as pessoas sejam como qualquer um Bahá'í ou como qualquer outro hinduísta, pessoas que não seguem a Bíblia, que não têm conhecimento religioso nenhum, que fazem o mesmo do que aquilo que as pessoas estão dizendo que façam. Eu quero que você entenda aqui, que o que Deus quer que nós façamos no nosso cotidiano é conhecer o reino dEle, propagar que Ele tem um propósito de trazer o reino dEle na terra para governar, porque Ele sabe que a corrupção sempre está no mundo e que o diabo, Azazel, sempre predominou na liderança. A humanidade está infectada por Satanás. A humanidade tem a característica já infectada por Satanás. A humanidade ela tem inveja. Ela tem o poder da soberba, do orgulho. A humanidade, sobretudo a burguesia, aqueles que só pensam no capitalismo e no dinheiro, estão impregnados, e eles estão no poder. São essas pessoas que estão no poder. Essas pessoas elas são regidas pela ideia de derrubar o pobre, acabar com o pobre, pisar no menos favorecido e acabar os banqueiros com aqueles que devem para ele. O conceito deste mundo capitalista ou deste mundo contemporâneo é regido por Satanás. É um sistema onde o mundo está simplesmente atado, encolerado por Azazel para predominar nos sistemas mundiais, para fazer com que o mundo não chegue-se a perto de Deus, não se chegue perto de Deus, não se converta, não conheça
conheça a lei de Deus, de forma que as constituições que são pregadas por esses governos, sobretudo em países laicos ou cristãos, que não tem a legislação, não tem a constituinte com base nas escrituras. Ou seja, as pessoas, nesse tempo, nós percebemos que a desigualdade ela é de uma esfera tão descomunal que não há nem como plano do governo ser satisfatório. Eu quero dizer uma coisa para você. Você percebeu que nesse momento, onde o governo está aí fazendo planos e lançando todos esses pacotes de ajuda para os empresários, microempresários, para o autônomo ou para o grupo lá do cadastro único, para as pessoas que já estavam lá cadastradas no Minha Casa, na Bolsa, na Bolsa Família, né, onde as pessoas ganhavam ali uma ajuda do governo mensal. Você percebe que esses governos, não só o brasileiro, como o governo de todos os países, eles têm uma emenda, estão tentando fazer, e debaixo de muita briga, de muito conflito, entregar esse dinheiro com muita dificuldade para o trabalhador ou para a pessoa que está sendo ali o empresário, quer dizer, o microempresário sendo lesado neste momento. Você percebe, vou dizer uma coisa aqui, que é uma denúncia que nós podemos fazer, você percebe que em nenhum momento eles fizeram nenhum pacote para poder tirar deles também, porque veja bem, o empresário vai perder um pouco, ele está tendo prejuízo um pouco, o trabalhador vai fazer acordo com o patrão, vai perder 25%, 50% ou 70% do salário. Tá bom que o governo vai arcar com uma parte, mas ele vai perder um pouco porque ele ganha comissão, está perdendo porque não está vendendo, o empresário está perdendo porque não está vendendo. Me pergunta uma coisa, me responde uma coisa, será que no Senado, nas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, ou seja, no Congresso, ou até mesmo dentro dos governos estaduais, quer dizer, o governador, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, comissionados, assessores, todos os funcionários públicos do governo, será que para esses eles vão perder? Eu te pergunto, tá vendo por que Satanás ele impera no sistema de hoje e Deus ele está com ira para poder trazer a igualdade na terra? Quando você vai perceber, será que você já viu algum momento esses líderes chegar com essa briga de fazer chegar um pouquinho do dinheiro que você já ganhava, que você já pelejava durante o dia, durante a semana, durante o mês para ganhar? Será que você viu algum deles dizendo que também vai haver corte na folha de pagamento, no salário desses políticos? Será que um senador, um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, um comissionado, um assessor, será que eles vão perder pelo menos 2% na folha de pagamento deles? É claro que não vai. Então, veja bem, Satanás ele governa esse sistema. A democracia é um sistema onde as pessoas colocam lá quem elas querem. E Deus ele não pode colocar o que o homem quer. Deus ele tem que colocar quem ele quer. Porque através da monarquia é que o mundo vai levantar, é que o Brasil vai levantar. Deus vai levantar a monarquia teocrática, aonde ele vai voltar a fazer as coisas com justiça. Isso sim vai trazer equidade na terra, vai trazer equidade no Brasil. Igreja amada, eu vou encerrar aqui dizendo para vocês, esse epicentro está trazendo um descontrole financeiro sobre todo mundo. Você viu que as bolsas aí o mercado financeiro teve um problema, mas ao mesmo tempo eu creio que as bolsas vão se levantar rapidamente, mas algumas nações vão sofrer grandes prejuízos, talvez vão falir de uma certa forma, e eu volto a dizer, que o Brasil vai se tornar um grande país poderoso, vai ser um dos maiores países, vai ser um dos países onde mais haverá prosperidade e principalmente Deus vai levantar, vai fazer uma emenda onde o conhecimento da verdade e o plano dele vai chegar. Deus tem vontade, Deus tem plano, e os planos de Deus sempre foi esse. Está escrito lá na palavra de Deus, para você que não tem costume de ouvir a palavra, mas aqui nessa live você vai ter que aprender a ouvir, porque lá na palavra de Deus, nas escrituras, tem um lugar onde diz que Azazel, Satanás, seria preso, e quando ele fosse preso, então o governo de Deus estouraria na terra, as nações andariam no resplendor de um novo povo que nasceria. É um novo povo que seria governador, um novo povo que dirigiria o povo, a terra, e dirigiria a casa de Deus. É esse povo que eu estou dizendo sempre, é esse povo que está chegando, é esse povo que está todos os dias sendo preparado, porque a Bíblia diz
que o povo de Deus levantaria com justiça e com juízo sobre a nação, aonde ele levantasse a glória dele, o novo Israel. Brasil, o novo Israel, pode acreditar que depois que tudo isso passar, Deus vai levantar com um grande povo, com a grande forma, vai ser tudo diferente, uma mudança grandiosa vai acontecer no Brasil, vai mudar governo, vai mudar economia, vai acontecer um monte de coisas inesperadas. Estamos passando pelo fogo, volto a dizer aqui, coloquei a terra aqui, passando pelo fogo, pelo sangue, pela provação, mas ela será, sobretudo, o povo de Deus aqui na América do Sul, grandemente abençoada. Eu sei que os Estados Unidos vai passar por um fogo muito grande esses dias, mas Deus vai permanecer com o anjo dele, porque o que seria de nós se não fossem as misericórdias de Deus para salvar o povo e para dar vida àqueles que realmente buscam. E aí eu quero encerrar falando aqui sobre o jejum, porque amanhã o presidente Jair Bolsonaro fez aí, atendeu, na verdade, não foi algo que saiu dele, não foi algo que veio do quebrantamento dele, por isso eu falo que não é coisa dele, mas é algo que veio de alguns líderes aí do Brasil, que eles vieram conclamar um jejum nacional. O que eu vou falar aqui, talvez, pode fazer com que algumas pessoas compreendem, neste momento, como algo maldito. Quer dizer, dito de uma forma maldosa, ou talvez em momento inoportuno. Mas eu preciso dar aqui luz, brilho à palavra de Deus. Porque senão eu não vou ficar em paz, ou senão talvez também nós não podemos fazer algo concernente ou consciente dentro da palavra de Deus, que é sobre esse jejum nacional. Primeira coisa, nós vamos dentro do respaldo bíblico. Quando que Deus pediu ao povo para orar? Quando que Deus pediu ao povo para jejuar? A Bíblia diz que em alguns momentos, eu vou citar aqui alguns momentos, por exemplo, quando Deus fala que Jerusalém estava vivendo em apostasia. Então, primeira coisa, quando é que Deus exige um jejum de uma nação ou de um povo? É quando o povo está errado. Então, primeira coisa, se você vai jejuar amanhã, se você vai fazer o jejum amanhã, a primeira consciência que você tem que ter: eu estou pregando errado, eu estou em pecado, eu preciso me arrepender. Deus está pedindo para que eu me arrependa, porque aí eu vou sarar a terra. Primeiro conceito dos pastores e dos líderes: estamos errados. A igreja está errada, está fazendo coisa errada, está pregando errado. A igreja está cobrando dinheiro dos outros, cobrando campanha. Os artistas estão cobrando cachê para cantar. Primeira coisa, para o jejum valer amanhã, você tem que arrepender. Por quê? Porque Deus, quando pediu a Israel, ao povo dele, para se quebrantar, porque eles estavam errados. Por que estavam errados? Estavam adorando Mamum. Estavam matando profetas. Por que matando profetas? Porque Deus levantava Jeremias, Isaías, uns homens para falar da contramão dos profetas, e eles, os profetas, mandavam os profetas de Deus para o calabouço. Foi o que aconteceu com Elias. Elias profetizou contra 7 mil profetas. E sabe o que aconteceu? Ele fez também lá, sobre 400 profetas. E depois tinha mais 700 lá que não tinham se contaminados. E aí o que acontece que eu quero te dizer? Os profetas que Jeremias profetizava, ele profetizava sozinho contra um monte de profetas de Israel. E um monte de profetas de Israel estava errado e só Jeremias estava certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias falava que eles estavam errados, que Babilônia vinha invadir, porque eles estavam fora do plano de Deus. Então, se você vai jejuar amanhã, pastor, igreja, qualquer pessoa que vai jejuar amanhã, jejua com essa consciência: a igreja está errada, está pregando errado, está servindo um Deus errado, está fazendo tudo errado, então precisa se arrepender e corromper. Pastor, se você é líder e não vier numa live ou diante do povo falar que está errado, não adianta o seu jejum, vai ser como aqueles jejum que depois Deus denunciou. Eu estou eu estou enfadado dos vossos jejuns, das vossas luas novas, das vossas orações, porque eu não quero jejum de
pão, eu quero nem jejum de saco, eu não quero jejum de cinza, eu quero que vós rasga as vossos corações, porque eu não quero jejum de rasgar os vossos vestidos, porque muitos vão amanhã rasgar os vestidos, muitos amanhã vão rasgar os vestidos, muitos amanhã vão rasgar os joelhos, vão orar gritando, e Deus anuncia que Ele não quer esse jejum, essa oração de rasgar vestido. Deus não quer. Quando Ele avisava para Israel, Ele estava dizendo: arrepende do que você tem pregado, volte atrás, vai no púlpito e avisa que está tudo errado, que é por isso que Deus está fazendo julgamento sobre o Brasil, um país cristão. Então, o jejum só vale se você fizer esse conserto, porque quando Elias veio fazer esse desafio, os profetas de Baal eram os profetas do rei Acabe de Jezabel. Eu quero que você termine essa live aqui com muito conhecimento nesta tarde, porque o título dessa live é Epicentro e Avatar, ou seja, é a minha cara, a minha força heróica contra algo que está acontecendo no planeta inteiro. Então veja bem, eu quero que você aprenda isso aqui. Se Elias desafiou tantos profetas e eles eram de Jezabel e de Acabe, significa que Jezabel e Acabe era quem? Jezabel e Acabe eram eram reis de Israel. Quem que era Israel? Casa de Deus. Então vamos interpretar. O povo de Deus, o rei de Israel, a rainha de Israel, Acabe e Jezabel estavam profanados, corruptos, e Deus enviou Elias para mudar Israel, para falar que estava tudo errado, e eles perseguiram Elias e mandaram ele, e ele escondeu na caverna e ficou escondido lá, comendo pelo corvo, lá 3 anos, lá correndo de Jezabel. O que é Jezabel? É o sistema corrompido dessa nação, é o sistema corrompido da igreja de hoje. Então não se esqueça que Acabe e Jezabel eram os líderes da igreja de Israel, porque eles eram os reis de Israel, eles estavam corrompidos. Então Elias, ele confrontou os profetas de Jezabel, e diz a palavra que você já conhece, o desafio de Carmelo, que Deus não respondeu os profetas de Carmelo, porque eles estavam errados. Então não adianta você amanhã rasgar os seus vestidos e jejuar, se você não arrepender e reconhecer que a igreja tem pregado somente campanha, pastores que têm vivido só atrás de dinheiro, porque fala que se for pregar a verdade, o povo vai embora da sua igreja. Deixa o povo ir embora da sua igreja e prega a verdade. Deixa o povo ir embora das suas lives e prega a verdade. Deixa os povos ir embora, mas seja fiel a Deus. Pessoas que estão cantando, cobrando para cantar, cante de graça, porque de graça receber, de graça dai. Porque é assim que é o evangelho de verdade que é pregado. Então se você não se arrepender, não adianta você jejuar amanhã. Se você arrepender, não adianta você fazer nada amanhã. Não adianta você rasgar seu vestido. Não adianta vós, líderes de Israel, pastores, fazer essa conclamação, porque tudo vai ser em vão. Agora, se você se arrepender, reconhecer e reconhecer que Elias tem se levantado, os profetas têm se levantado para denunciar a carniça, para denunciar a corrupção que existe nesses sistemas, nesse povo cristão, que mais parece um povo corrupto, é um povo que fica puxando saco de presidente 24 horas na internet, ao invés de pregar, ao invés de orar, de se quebrantar, amanhã vai jejuar para puxar saco de presidente, para puxar saco de líder evangélico. Não precisa você jejuar e rasgar seu coração amanhã, não. Você precisa se arrepender, é pegar sua Bíblia e é parar de você alimentar esse sistema corrupto da indústria, esse sistema corrupto da indústria religiosa, onde as pessoas estão pisando nos humildes, pisando na palavra de Deus. As pessoas sabem da verdade e não quer. As pessoas veem que o sistema religioso, os grandes templos aí, os megas palácios e castelos estão comendo, arralando as ovelhas, não estão pregando a verdade. Você sabe que está errado, você sabe que está errado, que está falido, mas você está lá, dizimando lá, ajudando lá. Então você é culpado também. Você também está fazendo parte da carnificina de Deus. Então chama o povo para o arrependimento. Esse povo tem que parar com essa religiosidade, todo mundo brigando uns com os outros, uma igreja brigando com a outra, uma com a outra. O reino de Deus vai levantar no Brasil e vai derrubar todas as denominações. Nós não seremos nenhuma denominação, nós seremos todos católicos, evangélicos, cristãos, um povo só. Então se amanhã você for jejuar, lembra dessas palavras, porque assim diz o Senhor, não adianta rasgar coração. Ele está cansado de rasgar
de rasgar veste, não adianta rasgar roupa, não adianta rasgar joelho. Ele está cansado das vossas luas novas, dos vossos jejuns hipócritas, cansado de vocês puxarem saco de pessoas que não têm o conhecimento e as pessoas que transformaram a sua unção em politicagem e que não têm conhecimento do reino de Deus. Ele avisa que a igreja será poderosa e que dominará na terra, e ele fala que ele entregará esse domínio na mão da igreja, e ele fala que a igreja julgará com vara de ferro, que a igreja vai julgar com vara de ferro, e que as nações andarão no resplendor da igreja. Se você não tem conhecimento do reino, para de fazer indústria na religiosidade e para de fazer indústria no cristianismo, porque a sua obra será queimada em fogo. Então amanhã jejuma somente se você se arrepender de tudo que você tem feito do evangelho de Deus. Só jejuma se você se arrepender do que você tem feito do Espírito Santo de Deus. Só jejuma se você se arrepender de verdade, porque senão o seu jejum será em vão. Assim diz o Senhor. Esta é a minha recomendação, e que todos possam se quebrantar e se arrepender em nome do Senhor Jesus. Que todos tenham uma boa noite e se arrependam grandemente e receba esta live de coração, porque afinal de contas o epicentro do coronavírus é o planeta. É Nova York, não é só Espanha, não é só Itália, não é só o Irã, não é só Estados Unidos, não é só Londres, não é só São Paulo. O epicentro é em todos os pontos que administra o financeiro do mundo. Deus está tocando nas pessoas e precisa que você saiba, precisa que você saiba, precisa que você se arrepende, precisa que você tome uma postura, porque assim Deus vai agradar muito mais. Deus abençoe a todos vocês, boa noite, e eu posso voltar a qualquer momento com outra live, ou hoje mesmo, ou qualquer dia, porque assim nós fazemos. Aí, você que participou dessa live hoje, compartilha ela, tá, e divulga, e ela também estará disponível lá no canal do YouTube, o Portal do Reinista, tá? Tá lá no YouTube, é só você procurar lá você pode compartilhar, faça esse trabalho diariamente, nos ajude, divulgue, entra nos grupos de Facebook, divulga, basta entrar lá, divulgar o link lá, para que as pessoas possam ouvir as nossas lives e ouvir esses recados de Deus. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, e eu espero e creio absurdamente que os anjos de Deus estão acampados para livrar e salvar o povo dele, em nome do Senhor Jesus.